Quando a gente fala de refração de ondas em cordas tensas, né, tensionadas, antes de começar a falar disso, a gente tem que lembrar duas coisas sobre refração, né? A primeira delas é o conceito de refração, né? O que é a refração. Então, só para relembrar, refração ela é, né, o fenômeno de mudança de fase da onda. Desculpa. Ela é o fenômeno de mudança de velocidade da onda. Ok? Então, deixa eu colocar aqui. Mudança de velocidade. Velocidade da onda quando essa onda muda de meio. Tá? Então, é a mudança de velocidade da onda devido à mudança de meio. Então, sempre que uma onda muda de um meio para outro meio, ela sofre refração, ou seja, sempre a velocidade dela muda. Pode aumentar, pode diminuir, mas há essa mudança. Tá? Se o meio mudou, a velocidade também muda. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, toda refração vem acompanhada obrigatoriamente de uma reflexão. Toda refração ela é acompanhada de uma reflexão. Então, tenho que lembrar o que é refração, que é a mudança de velocidade da onda quando ela muda de meio, e eu tenho que lembrar que sempre que eu tenho refração, eu vou ter obrigatoriamente reflexão. Então, esse é o ponto de partida dessa aula, saber essas duas coisas. A partir disso, você pode estar se perguntando, bom, como que uma onda numa corda pode mudar de meio, né? O meio é a corda, né? Então, quando eu falo de mudança de meio aqui, é a onda passando de uma corda com densidade menor para uma corda com densidade maior, ou vice-versa. Tá? Então, é o pulso se propagando em cordas de densidades diferentes. Ok? É isso que eu quero dizer quando ele mudança de meio, né? No caso da corda. Então, vamos fazer a análise agora da refração e, consequentemente, da reflexão em dois casos básicos aqui. Bom, então eu tenho o primeiro caso aqui, né? O primeiro caso é um pulso se propagando de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Então o Mi1 é menor que o Mi2. Tá? Então ele está vindo aqui da corda 1, né? Vindo da corda 1 em direção à corda 2. Só para relembrar, as forças de tração aqui, né? As forças que tracionam as extremidades da corda são iguais, né? Porque elas é como se fosse uma corda só. Né? Então eu tenho uma tração aqui, né? Vou chamar de menos T, e uma tração aqui, mais T, que elas são em módulo iguais, né? Elas estão tensionando essa corda como um todo. Tá? Então a tração a qual as duas cordas estão submetidas é a mesma. Então vamos olhar aqui o que vai acontecer com esse pulso quando ele atingir a extremidade, né? Extremidade de separação aqui, né? Vamos chamar de fronteira, né? Quando ele atingir essa fronteira que separa a corda 1 da corda 2. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar em relação à refração. O que vai acontecer com esse pulso aqui? Né? Como que ele vai refratar? O que vai acontecer com esse pulso refratado? Então, para saber isso, para saber o que vai acontecer com a velocidade dele, por exemplo, eu posso utilizar a equação de Taylor, né, que a gente estava usando nas aulas passadas. Eu sei que a equação, posso escrever lá o V1, que é a velocidade do pulso incidente, ele pode ser calculado como raiz da tração dividido por μ1, pela densidade 1. Então, quando esse pulso atinge a fronteira aqui, ele vai refratar. Então, eu vou ter um novo pulso, já vou fazer o desenho ali, um novo pulso que vai ter velocidade V2, né, que vai ser calculada pela tração, que é a mesma nos dois casos, dividido por μ2. Como que ficaria isso? Né? Então, deixa eu tentar fazer o desenho para a gente olhar aqui. Então, eu vou fazer o desenho só da parte verde por enquanto, porque a gente vai discutir já o que vai acontecer com esse pulso aqui, que ele vai sofrer uma reflexão também.
Então eu vou desenhar só a parte verde. Então a parte verde eu vou ter basicamente o pulso um pouquinho menor. Já vou explicar por que ele é um pouquinho mais baixo, né, do que o pulso incidente, tá? E aqui é a fronteira de separação, tá? Já vou desenhar o que acontece com a corda amarela, tá bom? Mas basicamente esse pulso ele está indo para a direita da tela, né, com velocidade V2. Aí a pergunta é: V2 é maior ou é menor que V1? Né? Então, sabendo que, né, agora é importante aqui, presta atenção nessa análise. Sabendo que a densidade da corda 1 é menor que a densidade da corda 2, eu posso concluir que o V1 vai ser maior do que o V2. Por que eu posso concluir isso? Porque eu estou dividindo aqui a tração nos dois casos, né, que é a mesma nos dois casos. No primeiro caso, eu divido por um número menor. Então, esse número aqui, o Mi1, ele é menor do que o Mi2. Né? O Mi2 é maior, a corda é mais densa. Se eu divido o mesmo número por um número menor, eu vou ter uma velocidade que é maior, um resultado que é maior. Tá? Então, eu posso concluir que V1 é maior que V2. Tá? Então, sempre que um pulso refratar passando de uma corda menos densa para uma corda mais densa, a velocidade desse pulso ela diminui. Okay? Então a velocidade de incidência acaba sendo maior do que a velocidade de refração lá, do pulso refratado. Então isso sempre vai acontecer. A pergunta agora é: o que aconteceu com a corda amarela? Será que ela ficou em repouso aqui, retinha, como estava essa corda verde no início? A resposta para isso é que não. E aí eu tenho que lembrar que toda refração ela é acompanhada de uma reflexão. Então esse pulso, ou parte desse pulso, na verdade, parte desse pulso incidente, ele vai ser refletido. E aí a ideia é, bom, ele pode sofrer reflexão de duas formas, com ou sem inversão de fase. Né? E aí eu tenho que analisar caso a caso. E aí nesse caso aqui, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar justamente para as densidades, comparar as densidades. Por quê? Porque comparando as densidades eu consigo descobrir qual corda é mais pesada. E aí olhando aqui eu já sei que a verde é mais pesada do que a amarelinha. Né? Tem uma densidade, a verde tem uma densidade maior, então ela tem uma inércia maior do que a amarelinha. E aí quando o pulso amarelo chega na superfície aqui de separação, na fronteira, é como se ele estivesse incidindo numa extremidade fixa. Extremidade fixa. Isso sempre acontece quando o pulso está incidindo da corda menos densa para a corda mais densa. Então, se ele está incidindo numa extremidade que é considerada fixa, o que vai acontecer com esse pulso aqui? Ele vai sofrer uma reflexão, só que é uma reflexão com inversão de fase. Ou seja, ele volta menorzinho também, né? A amplitude é menor, né? A altura do pulso é menor, só que ele volta com inversão de fase. Então ele volta com a velocidade aqui contrária, né? À velocidade de incidência e com inversão de fase. A inversão é a mesma. Esse V aqui em módulo, o V1 e o V, eles são iguais. Tá bom? Em módulo eles são iguais. Então eu posso colocar aqui, se eu quiser, menos V1. Por que são iguais? Porque eu não mudei nem a tração, nem a densidade. Tá? Então ela volta com a velocidade de incidência aqui. Ok? Só que ela está voltando, então o sentido é diferente. Por isso que apareceu esse menos aqui. Então essa é a análise que tem que ser feita. Tá? Então você analisa primeiro a refração, o que acontece, né, na refração. Então daí você consegue determinar como que vai ser a velocidade, se a velocidade aumenta ou diminui. E depois você analisa a reflexão, tá? Se tem ou não inversão de fase. Quando que não terá inversão de fase? Bom, no segundo caso que a gente vai ver agora, rapidinho. Bom, o segundo caso trata de um pulso propagando de uma corda mais densa para uma menos densa.
né? Então o Mi1 agora é maior que o Mi2. Então valem as mesmas condições iniciais. Eu tenho uma velocidade V1 do pulso aqui na corda 1 indo para a direita. Lembrando que as trações, né, a força que traciona a corda aqui, elas têm a mesma intensidade, né? Então eu posso chamar de T e menos T, tração é a mesma. E aí a análise é semelhante, né? Levando em consideração agora as densidades novas aqui, né? O novo sentido de propagação do pulso. Então se eu analiso a, a refração desse pulso, eu vou ter que o pulso está passando de uma corda com densidade maior para uma corda de densidade menor. Ou seja, eu posso concluir, fazendo a mesma análise que a gente fez anteriormente, né, pela equação de Taylor, que a velocidade 1 vai ser menor do que a velocidade 2, né, em módulo. Ok? E a velocidade 2 eu estou considerando a velocidade do pulso verde aqui. Né? Então, deixa eu só desenhar aqui de novo. De novo, vou fazer o pulso na corda verdinha aqui primeiro. Então, fazendo aqui o pulso refratado, eu vou ter isso aqui. E eu sei que a velocidade dele é o que eu chamei de V2, para a direita também. Eu sei que V2 é maior do que V1. Tá? Então, a velocidade aumenta. A velocidade do pulso aumenta quando ele passa da corda 1 para a corda 2. Vamos só colocar aqui velocidade, né? Diferente do caso anterior, que a velocidade diminuía. Tá? E como que fica o pulso refletido, né? Então imagina que ele chegou na fronteira aqui de separação. É um pulso que está passando de uma corda mais densa para uma menos densa, uma mais pesada para uma mais leve, né? Então essa separação aqui ela se comporta como uma extremidade móvel, Ou seja, eu vou ter a reflexão, só que a reflexão vai ser sem inversão de fase. Então ele reflete aqui, vai voltar sem inverter a fase. Então ele vai ter lá uma velocidade de retorno aqui, né? Esquerda nesse caso. Posso chamar de menos V1. Mesma velocidade de incidência, porque a corda é a mesma e a tensão continua sendo a mesma. Só que agora eu tenho, em vez de ter a reflexão com inversão de fase, eu tenho uma reflexão sem inversão de fase. Tá? Então, aqui quando eu tenho pulsos propagando de uma corda mais densa para menos densa, eu vou ter aumento da velocidade do pulso na refração e uma reflexão sem inversão de fase. Tá bom? Então, é isso que você vai ter que analisar quando se falar de refração de ondas em uma corda.